A convidada do Informação Privilegiada, Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda. Boa noite, obrigada pela presença. Acabamos de ver e ouvir Luís Montenegro no mercado do Bolhão, por ocasião do Conselho de Ministros. Luís Montenegro está a fazer campanha eleitoral fora de tempo? Eu vi o Primeiro-Ministro numa arruada no Porto, mas não acho que seja até o mais importante. O mais importante até parece-me ser... Eu fiz campanha no Bolhão várias vezes e falei várias vezes com lojistas e pessoas que ali estão e que estavam no antigo mercado e que têm uma avaliação completamente diferente daquela que faz o Primeiro-Ministro, porque o que dizem é que o mercado, que era um sítio de economia e que era um sítio onde muita gente fazia o seu comércio e a sua vida, passou a ser uma monta para turistas, onde as bancas tradicionais não vendem nada, porque os turistas vão passear, vão ver, mas não fazem as suas compras do dia-a-dia. E por isso parece-me que na pressa de criar uma grande narrativa numa ação de campanha, Luís Montenegro se esqueceu de falar com as pessoas no mercado do Bolhão. Mariana Mortágua, vamos falar de sondagens. Sei que me vai dizer que as sondagens valem o que valem, mas eu tenho que falar delas. E uma das últimas indica que o Bloco de Esquerda desce, perde peso político no Parlamento e pode nem sequer conseguir chegar aos 3% e até ser ultrapassado por partidos como o LIVRE ou então pela CDU. Um partido tem que trabalhar em todos os cenários. O que é que o Bloco de Esquerda vai fazer para evitar um cenário destes? Há sondagens que estão o Bloco a subir, aliás, a mais recente dá o Bloco a subir bastante até. Está a referir-se à da Católica? À da Católica. E, portanto, eu aproveito que a última dá o Bloco a subir para desvalorizar as sondagens, que é para não dizerem que só desvalorizamos quando elas estão a descer. Há sondagens para todos os gostos mesmo, a maior parte delas têm taxas de não resposta e de indecisão muito grandes, e eu percebo porquê. As pessoas estão irritadas com as eleições, não compreendem sequer porque é que há eleições. É preciso dizer-lhes porque é que devem votar e porque é que devem votar no Bloco e porque é que vale a pena votar no Bloco por causa da crise da habitação, para respeitar o trabalho por turnos, para poder ter uma política fiscal mais justa. E eu, no outro dia, ouvi uma frase que vou passar a repetir sempre que me perguntarem por sondagens. As sondagens são como os pratos de bacalhau. Há 1001 receitas e algumas nem bacalhau levam. Muito bem, vamos avançar. Num cenário que resultasse das eleições legislativas antecipadas de 18 de maio, em que não havia uma maioria no Parlamento, mas a esquerda teria uma maioria, o que é que esperava que Pedro Nuno Santos fizesse? Não acho que seja meu papel comentar a política externa, e muito menos... Mas não acha que é importante trabalhar em todos os cenários? E muito menos cenários hipotéticos. Só há um cenário das eleições. É aquele que vai sair da escolha dos portugueses no dia das eleições. E nesse dia, e para esse dia, e olhando para esse dia, eu quero que toda a gente saiba do Bloco de Esquerda e que pode contar com o Bloco de Esquerda para as soluções e para todas as soluções e para ser a melhor e a mais combativa oposição. Somos as duas coisas, já provámos que sabemos ser as duas coisas e que não faltamos à vida de ninguém. Mas essa solução poderia passar por uma opção semelhante àquela que já aconteceu com o acordo entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista para governar? É muito importante neste momento. O Bloco de Esquerda está aqui e estamos aqui para fazer essas conversas e sempre fizemos esses diálogos e sempre estivemos disponíveis para encontrar soluções para a vida das pessoas. E essa hipótese não está afastada. Como eu digo, eu acho que no dia a seguir às eleições as pessoas sabem que podem confiar, sabem que nós nunca faltámos, fomos sempre parte de soluções e fomos sempre parte da oposição. Claro que estaremos aqui para conversar, mas é muito importante que no dia do voto as pessoas saibam porque é que devem votar Bloco de Esquerda e não noutro partido. E para isso nós precisamos que o debate das eleições não seja um debate sobre cenários hipotéticos, porque esse debate sobre sondagens, sobre cenários, ele reduz a qualidade da nossa discussão democrática sobre os temas que importam, nomeadamente habitação. É um tema central na vida de muita gente hoje. Eu hoje estive no Porto, não no Bolhão, mas numa ilha do Porto, e quando ia a sair da visita que estava a fazer, umas obras do IRU que não estavam a avançar, uma senhora chamou-me para ver a casa dela. Tem uma reforma de 725 euros e por isso não conseguiu apoio, e na casa dela chove. Ela tem partes da sua casa que estão inutilizadas porque estão podres. E isto é a vida de muita gente que ganha menos de 800, menos de 1000 euros e não consegue ter uma casa. Como é que o Bloco resolveria questões como esse exemplo que acabou de dar? Há várias medidas que é preciso ter. Para além da construção pública e de desbloquear os apoios públicos que já estão em curso, mas que estão atrasados sem nenhuma explicação aparente.
sem nenhuma explicação aparente. O IRU não funciona, é como se fosse o SNS da habitação e não está a funcionar. Nós entendemos que é preciso ter limites máximos às rendas. Há vários países da Europa que já o fizeram, para que cada pessoa consiga pagar um valor de renda que está adequado à casa que tem, ao sítio onde está, e que não ultrapassa um certo limite para que as rendas não sejam especulativas. Mas também no Porto, por exemplo, como em Lisboa, há outras medidas que podem ser tomadas. Há um excesso de alojamento local. E tudo o que este governo fez foi liberalizá-lo. E nós temos de poder dizer que onde há falta de habitação tem de haver limites ao alojamento local e à construção de novos hotéis. Se Amsterdão o fez, porque é que Lisboa, ou Porto, ou Faro não o podem fazer? Penso que são medidas sensatas e que conseguem contrariar a crise da habitação que vivemos neste momento. E o que é que o Bloco de Esquerda propõe para aumentar os rendimentos de pensionistas e reformados? Eu hoje também ouvi no Conselho de Ministros do candidato do PSD grandes autoelogios sobre o crescimento da economia. Aliás, nós ouvimos o candidato do PSD e parece que estamos a ouvir a narrativa que tinha a maioria absoluta do Partido Socialista. É a mesma estratégia, crescimento económico sempre acima das expectativas, um excedente orçamental acima das expectativas, aliás, um excedente de quase 2 mil milhões de euros. E não é verdade? O problema é que nesta economia de excedente e de crescimento económico, a maior parte da população ganha entre 800 e 1.000 euros. E agora vai ser confrontada, está hoje agora, quando estiver a fazer as simulações do IRS, com um IRS maior do que aquilo que tinha previsto, porque as taxas são alteradas, são feitos truques na altura para apresentar IRS mais baixos, ninguém diz que uma taxa de retenção na fonte mais baixa, ou seja, mais dinheiro disponível no mês do salário, significa um acerto menor no ano seguinte. Um exemplo, neste orçamento o PSD, o Governo, fez uma grande parangona porque pôs para metade a retenção na fonte do trabalho suplementar, do pagamento por horas extraordinárias que muita gente recebe em Portugal, em que os salários são assentes. Como o que está reduzido é o que é retido na fonte e não o imposto que é pago para o ano, quem faz trabalho suplementar vai ter outra má notícia. E é este tipo de forma de governar, por truques, para depois apresentar um excedente em que se convence as pessoas que é possível resolver o problema da habitação sem medidas corajosas para a habitação, sem medidas corajosas para aumentar os salários, para proteger quem faz turnos, por exemplo, que gera um cansaço e que nos arrasta na pobreza. As grandes bandeiras do Bloco de Esquerda para estas eleições vai ser a habitação, a resolver os problemas da habitação e os rendimentos de quem ganha menos, com prioridade para os reformados e pensionistas? Prioridade para quem ganha menos. Se nós resolvermos o problema da habitação, automaticamente o rendimento de muita gente sobe, porque as pessoas ganham 1.000 euros e depois têm que pagar uma casa de 1.200. Matemática não bate certo no fim do mês. Essas pessoas estão automaticamente na pobreza. E por isso, resolvendo a crise da habitação, estamos a resolver a vida de muita gente e a permitir que muita gente consiga viver com o seu salário. Mas também é preciso aumentar o salário. E há duas formas de o fazer. Aumentar salários de facto. Ter leques salariais, não permitir que os gestores ganhem tanto mais que os trabalhadores, aumentar o descanso dos trabalhadores por turnos, aumentar o subsídio aos trabalhadores por turnos, 1 milhão de pessoas em Portugal, mas também há uma redistribuição de riqueza que é preciso fazer nos impostos. Porque Portugal, que é um país em que há 45 famílias que têm 17% de todo o PIB, Portugal, que é um país que deu 1.700 milhões de benefícios fiscais a residentes não habituais só num ano, é o mesmo país que não consegue taxar grandes fortunas e que depois carrega nos impostos a quem trabalha e no consumo. Esta reforma fiscal está por fazer e tem que ser feita para nós trazermos mais igualdade e podermos investir no SNS, na educação, que é aquilo que nos torna iguais. Há pouco disse que o debate da campanha tem que se centrar em questões essenciais e que dizem respeito à vida dos portugueses. E há espaço na campanha eleitoral, na sua opinião, para ir buscar o tema que provocou estas legislativas antecipadas e que tem a ver com a empresa familiar de Luís Montenegro? O tema da empresa de Luís Montenegro é o elefante em todas as salas. Eu não preciso falar nele para que me perguntem sobre ele. E isso deixa muito claro que enquanto o Primeiro-Ministro, antigo Primeiro-Ministro em gestão, a fazer arruadas no bolhão, não esclarecer a situação, enquanto continuarem a sair notícias, este vai continuar a ser tema de campanha. É lamentável. É lamentável que tenhamos eleições porque há um Primeiro-Ministro que não está em exclusividade e que não consegue explicar
nem ser transparente com o Parlamento sobre as avanças da sua empresa pessoal e que arrasta a política, o Parlamento, o país com a sua própria empresa pessoal porque não se quis livrar dela quando era tempo. Mas não acha, deixa-me perguntar, não acha que se os portugueses derem uma vitória ao PSD e ao CDS nas eleições de 18 de maio, estou aqui a fazer um cenário, isso não significa que os portugueses arrumaram as dúvidas que possam ter sobre esta questão da CP não viva? Eu não gosto de falar em cenários porque se falamos em cenários, vamos falar noutros cenários que possam trazer melhores soluções para os portugueses, pela habitação e pela saúde. Mas isso já falámos, e este é um deles, este é outro deles. Que acho que são os mais importantes. Independentemente da avaliação que se fizer de Luís Montenegro, há explicações que o Primeiro-Ministro tem de dar. E há situações... E que não vão deixar de ser dadas mesmo que seja reeleito? Um Primeiro-Ministro não pode receber avanças de uma empresa pessoal. Independentemente de achar que foi legitimado em eleições ou não. E terá de responder e terá de dar essas explicações, independentemente de qual for o Parlamento, antigo, posterior, porque isso é inerente à função do Primeiro-Ministro, às suas obrigações de transparência. E em que sede é que deve dar essas explicações, sendo que ainda não as deu até agora? Deveria ter dado no Parlamento quando teve essa oportunidade, várias vezes perguntado, foi acrescentando informação a conta-gotas. Espero que eu possa dar na campanha, mas não é dar nem à Mariana Mortágua, com quem aliás não vai debater, nem a outro candidato em particular. É dar ao país, aos portugueses que têm o direito de saber quais são os negócios do Primeiro-Ministro, em vez de estar a ler nos jornais, semanários ou diários, das investigações que estão em curso. Parece-me que isso é óbvio que não dignifica a nossa democracia. Lembrou agora que Luís Montenegro não quer debater com o Bloco de Esquerda. Qual é a mensagem que passa a decisão de Luís Montenegro de não querer debater com o Bloco de Esquerda, com o LIVRE e também com o PAN? É óbvio que passa a mensagem que... há duas mensagens. Primeiro, eu quero, posso e mando. Eu escolho com quem é que debato. Eu rearranjo os debates e as regras dos debates conforme me dá mais jeito. É um bocadinho esta forma de fazer as coisas que já se viu mesmo na votação da moção de confiança, em que então eu retiro a moção de confiança se for uma comissão de inquérito e depois vou denunciar aqui os dias da comissão de inquérito. Mas e porquê estes partidos em particular? Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE? Terá de perguntar ao PSD porque é que escolheu a dedo uns partidos. Qual é a interpretação que tem? E não por outros. Eu gosto de pensar que Luís Montenegro não quer debater comigo porque tem medo desse debate. Mas não faria mais sentido ter medo de debates com líderes de outros partidos? Isso só Luís Montenegro saberá. Mas porquê que teria medo, em particular, de debater com a Mariana Mortágua? Mas quanto menos pessoas Luís Montenegro debater, menos terá de explicar. E, portanto, tentou reduzir o número de debates. E o que é grave não é se é com a Mariana, se é com outra pessoa. O que é grave é que se quebra a ideia, ou se cria a ideia, que um Primeiro-Ministro ou que um candidato a Primeiro-Ministro escolhe a dedo com quem quer debater e que manipula as regras do debate. Porque se hoje isto acontece, amanhã qualquer um dos líderes dos maiores partidos põe em causa o modelo de debates, dizem eu só quero com aquele, só quero com aquele, e nós não vamos ter argumento para dizer porque já abrimos uma exceção. E é por isso que nós somos tão rígidos a defender este modelo de debates. Mas também gostaria que a campanha não fosse isto. Não fosse a discussão formal dos debates, não fosse a discussão sobre o Primeiro-Ministro está ou não está a usar um Conselho de Ministros para fazer campanha. Acho que são, na verdade, casos laterais e que reforçam a ideia das pessoas quando ligam a televisão do que é que se está a passar. Porque é que estão estas pessoas na televisão a ter estas conversas que não têm nada a ver com a nossa vida, que não dizem nada sobre os problemas que nós enfrentamos no dia-a-dia. E por isso, sim, os debates são importantes, mas sim é mais importante debater as propostas de cada partido, eu acho. Se confirmar-se que vai mesmo Nuno Melo a esse debate, quem é que o Bloco de Esquerda vai enviar para debater? Já está decidido? A seu tempo será indicado. Certamente participaremos do debate, não deixamos de participar, achamos que é muito importante esse debate. Eu próprio disponibilizei-me para debater com o Nuno Melo, desde que Luís Montenegro viesse a debate. Acho que isto não é nenhuma desde que fossem os dois? Imigração pessoal. Ao debate. Eu quero debater com o Luís Montenegro, que é o líder da AD. E assim sendo,
como vai outro representante da AD, irá outro representante do Bloco de Esquerda. Que ainda não está decidido nesta altura? Não, mas será comunicado a seu tempo. Deixe-me voltar aqui ao caso da empresa familiar de Luís Montenegro, porque o antigo Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, veio defender que, tal como fez a antecessora em relação ao comunicado em que fez saber que António Costa estava a ser alvo de uma investigação, Eduardo Ferro Rodrigues entende que Amadeu Guerra devia ter emitido um comunicado para esclarecer se Luís Montenegro era ou não suspeito relativamente a esta empresa Spinum Viva. Partilha desta opinião? Nós criticámos a forma como o comunicado anterior foi feito e que levou à admissão do anterior Primeiro-Ministro, António Costa. Mas acho que, uma vez estando aqui, a escolha de ir para eleições foi uma escolha do Primeiro-Ministro, que convocou e chamou o Parlamento a votar uma moção de confiança, sabendo que não tinha essa confiança. Preferiu essa moção de confiança e atirar-se para eleições, e o próprio diz que prefere eleições do que dar as explicações que o Parlamento exigia, e que eu acho que não é só o Parlamento que exige, é a democracia, é a República que exige. Chegados a este momento, interessa-me mais discutir o futuro do que discutir o que é que devia ter sido feito no passado. Porque não basta que os partidos venham a esta campanha e dizer o nosso programa foi aquele que apresentámos há um ano e está tudo igual. Porque o mundo mudou muito, entretanto. A crise da habitação está mais grave, enfrentamos problemas de desigualdades económicas cada vez maiores, as pessoas vivem pior, cada vez pior, com uma riqueza que se vai acumulando e concentrando cada vez mais, para além de termos Donald Trump na Casa Branca, neste momento, a anunciar tarifas económicas que são usadas como uma arma geopolítica e de dominação do mundo, que deixou a Europa à deriva. E agora que disse que o mundo mudou, em relação àquilo que se fala muito nas últimas semanas, e tem a ver com esta necessidade de gastar mais com a defesa, qual é a posição do Bloco relativamente a essa opção? A corrida ao armamento está a ser feita de forma acrítica e errada. A União Europeia e Portugal desistiu de todo o discurso e o investimento na transição climática, no Estado Social, e de repente descobriu que é preciso investir em armas. E quando nós lemos e quando vemos as ameaças à democracia na União Europeia e em Portugal, percebemos que essas ameaças não vêm de uma invasão iminente e não são protegidas por armas. Essas são as ameaças da desinformação, da manipulação das eleições. Eu fico sempre espantada como é que um país que vendeu o seu sistema de produção elétrica ao Estado chinês e a sua rede de infraestrutura elétrica ao Estado chinês e os aeroportos, todos os aeroportos do país, a uma empresa francesa, consiga sequer falar que tem que investir em mais armas, mais submarinos, para se defender. Para o Bloco não faz sentido qualquer aumento em termos de defesa? Faz sentido que, tendo em conta que a NATO mostrou a sua verdadeira natureza, que é uma organização que servia os interesses dos Estados Unidos da América e os interesses geopolíticos dos Estados Unidos da América, faz sentido que a União Europeia encontre formas de coordenar os seus investimentos e de reprogramar esses investimentos para não haver nenhuma dependência de um país que tem os seus objetivos políticos e que está a mostrá-los a todo o mundo para quem quiser ver. E isso é preciso ser feito, mas tem que ser feito com sensatez. Não é uma corrida armamentista sem qualquer lógica e que não tem nenhum propósito na defesa. Tem um propósito, que é a indústria alemã quer uma resposta para uma indústria automóvel que está em queda e que, portanto, as fábricas que antes estavam a produzir automóveis é preciso produzirem armas. E este tipo de decisão irresponsável só vai ter maus resultados. E é preciso ter vozes sensatas que sejam capazes de dizer: calma. O que protege a democracia é um investimento contra as alterações climáticas e no Estado Social. E o Bloco seria uma dessas vozes. Mariana Mortágua, enquanto coordenadora do Bloco de Esquerda, veio assumir falhas e erros naquela questão da dispensa de trabalhadoras que tinham sido mães há pouco tempo. Certo? Admitiu falhas e erros do Bloco de Esquerda nesse processo. Sim. Acha que, sendo o Bloco de Esquerda um dos partidos que mais se bate por legislação laboral, nomeadamente grávidas, lactantes, o partido pode vir a ser prejudicado nas eleições depois de toda essa polémica? Tenho feito bastante essa pergunta e eu tenho procurado explicar que não. Por duas razões.
Primeiro, porque o Bloco cumpriu à risca a lei, não incumpriu a lei. Não a contornou? Pelo contrário, não a contornou para dispensar essa Não, pelo contrário. Foi além da lei para proteger estas trabalhadoras num contexto muito difícil em que muitas pessoas tiveram saído do Bloco de Esquerda porque nós perdemos metade do financiamento. E, portanto, metade das pessoas tiveram saído. Mas mesmo quando se liga, quando se faz uma chamada telefónica a dispensar uma trabalhadora quando ela está de licença? Não há nenhuma incoerência ou violação da lei, pelo contrário. A lei não só foi cumprida, como fomos além da lei para proteger estas pessoas. O que não quer dizer que nestes processos, que são difíceis, que são duros, que são muito intensos, que têm muita pressão, não se cometam erros. E foi precisamente esses erros de contacto que eu assumi que houve publicamente e que, aliás, já tinham sido assumidos pela própria direção do Bloco de Esquerda imediatamente àquelas trabalhadoras. Mas que não fique nenhuma dúvida sobre isto. O Bloco cumpriu à risca a lei e foi além da lei para proteger estas trabalhadoras. A nossa coerência nesta matéria está intacta e bem precisamos dela numa altura em que as mulheres estão a ser tão atacadas e que todo o património feminista do Bloco de Esquerda tem de ser invocado neste momento. Portanto, está convicta que o Bloco não vai ser penalizado por esta questão? Estou convicta que tudo está mais do que clarificado neste momento e que as pessoas compreendem o que é que se passou. Mariana Mortágua, muito obrigada pela presença no NAU. Boa noite.